Então, para a gente ganhar tempo, vamos lá para o Gênesis. No capítulo 50, a partir do versículo 15, diz assim: quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou: assim direis a José. Um recado segundo os irmãos do pai deles para José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamo-nos que perdoe as transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante deles e disseram: seremos teus escravos. José lhe respondeu: não temas, por acaso estou no lugar de Deus? Ou seja, para me vingar? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Diga isso: Deus transformou o mal que me fizeram em bem. Aleluia, aleluia. Olha que coisa poderosa. Para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não tem mais. Sustentarei a vós e a vossos filhinhos. E assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Quando o Senhor trouxe essa mensagem no meu coração, para que eu estivesse falando hoje, porque ceia tem tudo a ver sobre perdão, eu fiquei muito impactada, porque os irmãos de José tinham consciência do que tinha feito, sim ou não? Eles tinham tanta consciência que eles disseram assim: ó, e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos, eles mereciam, não mereciam? Humanamente falando, vamos ser sinceros, nada de hipocrisia aqui. Humanamente falando, quando alguém te faz mal, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Qual é o primeiro pensamento? Não é que ele se dê mal? É que ele se dê mal. Ah, ele me fez mal? Tá bom. Você pode até não pensar em vingar, em você e fazer, mas você fala assim: tem gente que ora até para Deus matar, viu? Muito sério isso. Mas enfim, eles tinham consciência. A Bíblia não diz que foi José que recebeu esse recado diretamente de Jacó, porque Jacó poderia ter dito diretamente a José, porque afinal de contas Jacó esteve com José, abençoou Manassés, abençoou Efraim, sim ou não? Mas eles, com medo, porque eles sabiam do que eles tinham feito, criou, né, um recado inteligente até, né, cuidando de si, e foi levar até o seu irmão. Mas eu acho muito interessante que em Gênesis 37, 5, 6 e 7... Se o Rafael conseguir colocar, eu leio ali, senão eu vou procurar aqui. Consegue? 37, 5, 6 e 7. Eu vou narrar. A Bíblia diz que José tem um sonho. O sonho de José era que ele via que ele estava num campo, o seu feixe estava de pé, posição de liderança, sim ou não? Posição de autoridade. E os feixes dos seus irmãos, todos se dobravam a ele. E quando José inocentemente conta o sonho, os seus irmãos, que tinham um coração bem maligno, ficaram revoltados. A resposta é: será que nós seremos teus escravos? Será que nós vamos servir você sendo mais novo? E ficaram odiando José ainda mais. Agora eu pergunto para você, igreja linda e querida do Senhor: cumpriu ou não cumpriu esse sonho? Eu quero ouvir bem bonitinho. Cumpriu-se, porque Deus não é Deus que mente. Olha eles agora, por livre e espontânea vontade, se prostrando diante de José, dizendo: tem misericórdia de nós. E por que eles fizeram isso? Porque José era só irmão deles? Não, José era a autoridade máxima no Egito. José tinha poder de mandar todos eles ficar encarcerados até morrer, sim ou não?
Mas José retribuiu o mal com o mal? Eles tinham medo disso. Quando eles chegam nesse versículo 8, prostraram-se diante deles e disseram, eles abriram a boca e disseram, não foi José que disse, vocês vão ficar vivos, mas vocês vão trabalhar para mim. Não, foram eles, se anteciparam, disseram assim, José, nós seremos os teus escravos. O sonho que José havia sonhado quando era um adolescente, passaram-se 20, 30 anos, mas agora estava cumprindo. Queridos, quando eu leio essa passagem, já li diversas vezes, mas cada vez que leio, por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se faz nova, ela se faz para você, para mim, ela está aqui mesmo. Mas cada um de a gente vai nessa fonte, cada um recebe ou não uma direção. Quando eu comecei a ver isso aqui, o entendimento de José disse assim para eles, olha, fica tranquilo. Fiz meu esboçozinho aqui para não esquecer, viu? Fica tranquilo, eu não vou me vingar. Fica tranquilo que eu não vou prejudicar vocês. Fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês e vou cuidar dos filhos de vocês. Sabe o que é isso? É perdoar, sim ou não? É um coração. Eu estava falando com meu esposo, eu tenho orado para o Senhor umas orações, que o Espírito Santo de Deus que nos dá essa graça, porque eu não sei falar, se o Espírito Santo de Deus não me trouxe a direção. E eu tenho dito muito isso para o Senhor. Dai-me um coração, parece prepotência, mas não é não, tá? Dai-me um coração semelhante ao teu, para amar com o teu amor, para perdoar com o teu perdão, para olhar com os teus olhos, meu irmão, porque se eu for olhar com o meu, eu fulmino vocês, alguns de vocês. Deixa eu corrigir. Alguns de vocês assim, às vezes me dão um trabalho, que se eu fosse olhar com o meu olhar humano, fulminava, porque eu sou humana, como vocês. Mas a minha oração tem sido muito específica, porque Deus tem falado que está me preparando para centenas, centenas e centenas de mulheres, não sei quando nem como. Mas para Ele me preparar, eu preciso ser melhor do que eu já sou, porque hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, e do que antes de ontem, de tarararará. Porque a humanidade que existe em mim, ela é igualzinha a todos nós. E na nossa humanidade, a gente às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos, não é? E eu aprendo com José. Porque José estava numa maturidade, é o que eu tenho pedido para o Senhor. Senhor, me dê maturidade, me dê equilíbrio. Senhor, me dê inteligência emocional. Não da que a neurociência fala. Não que os coaches pregam nas PNLs da vida. Não. Eu quero a sabedoria do céu, vinda do trono. E aí eu estou falando aqui com você, eu estou me lembrando que um dia a missionária Luciana foi até minha casa me levar um presente, e lá ela orou por mim, foi o maior presente, não foi o que ela comprou na loja que já gastou, deteriorou. Não, foi quando ela ora, e ela disse para mim, pastor, eu vejo como um livro aberto na sua cabeça, foi mais ou menos assim, não foi, missionária? Eu vejo um livro aberto assim na sua cabeça. Eu entendi perfeitamente, conhecimento, entendimento que Deus está trazendo, porque eu peço. Eu oro específico. E eu tenho orado, Senhor, me dá esse coração. Ou você pensa que às vezes eu não lembro das coisas que as pessoas fizeram, que me machucaram tanto, que me feriram, que me traíram. Eu lembro, mas eu digo para você diante de Deus, e se for mentira que Ele me fulmine, não sinto dor. E você sabe o que é você se lembrar de uma ferida que alguém te causou e não sentir dor? É quando essa ferida está sarada. Tem a marquinha lá, você sabe, um dia eu fui ferida no campo de batalha, aleluia. Você tem ferimento de guerra, minha irmã? Você tem ferimento de guerra, meu irmão? Dá glória a Deus por isso, porque essas feridas estão te colocando mais para cima, te dando mais capacidade, habilidade, experiência. Não é para tua vergonha. Ah, mas me feriram. Quem não é ferido nunca foi à luta, nunca foi para um campo de guerra e nunca foi um soldado. Porque soldado é para se ferir mesmo. José estava ferido, estava ou não estava? Os irmãos de José venderam, os irmãos de José atentaram contra a vida dele, mas Deus estava com um propósito, o processo era necessário, José precisava passar pelo processo, porque o propósito era José estar sendo governador do Egito, para poupar a própria família da escassez, da fome e de ser dizimado da terra. E quando eu olho para o coração de José, eu sinto esse coração perdoador. Ele esqueceu do que os seus irmãos fizeram? Não.
Perdoar não significa esquecer. Perdoar significa resolver, seguir em frente. Mas você vai lembrar, em algumas situações você vai lembrar. Mas não pode te causar mais dor. Se causar dor, é porque não está resolvido. Se te causar dor, é porque não está sarado. Quando você está com um ferimentozinho que ainda é recente, se você bater, ele sangra, sim ou não? José, ele era livre. A raiva, o ressentimento, o rancor, a tristeza, tudo isso não estava mais no coração de José. O ato de perdoar nos liberta das prisões, queridos. Perdão é símbolo de inteligência, de entendimento, de amadurecimento pessoal. Você pode ser crente 50 anos. Se você falar que alguém te fez um mal, e você falar com raiva, com rancor, com qualquer sentimento, você não perdoou. Você perdoou da boca para fora. Eu perdoei. Perdoar dizendo é bom. Agora o perdão vivido é essa pessoa que te feriu, estender a mão e você dizer, vem, eu te ajudo, levanta. Quando Deus permite oportunidade. Porque Deus deu oportunidade para os irmãos de José e para José, sim ou não? Oportunidade dos irmãos se refazer com José e a oportunidade de José perdoar. Porque tanto os irmãos de José poderiam ter ido lá pedir perdão e ele agora dizer, não, perdão nada. Vocês vão passar pelo menos metade do que eu passei. Eu fiquei 2 anos no cárcere, vocês vão ficar 1. Eu trabalhei 5, 6 anos de escravo, vocês vão ficar 2,5. Vocês vão pagar. José fez isso? Não tinha nenhum ressentimento. Perdoar talvez seja uma das mais complexas e difíceis tarefas do ser humano. Ou não? Mexe com teu ego, mexe com teu orgulho, mexe com aquilo, quem estava certo era eu. Se eu for fazer perdoar, então eu que vou assumir a culpa, eu que estou no lugar do culpado. Perdoar é preciso, sabe por quê? Porque Jesus nos orientou. Nós precisamos perdoar, porque na oração do Pai Nosso, Ele deixou esse exemplo. Ele diz, perdoai, assim como nós perdoamos. Se eu não perdoo e eu faço essa oração, eu estou condenando a mim mesmo, porque eu estou mentindo diante do Todo-Poderoso. Quem não perdoa está em dívida com Deus. Quem não perdoa está em condenação com Deus. Porque, como eu disse, na visão humana, José tinha razão. Ele podia dispensar os seus irmãos, devido ao que eles haviam feito. Ele devia ter dito assim para eles, olha, eu não vou castigar vocês, mas eu quero que vocês arrumem as coisinhas de vocês e vão embora. Sim ou não? Ele não fez isso. Deixou eles lá, vivendo e convivendo com ele. O perdão é uma ordem de Jesus. Poderíamos dizer um mandamento. O não perdoar é pecado, sabia? Quando eu não perdoo o meu irmão, eu cometo pecado. Olha o que Jesus disse sobre o perdão. Mateus 18, do 23, se eu não me engano. Ele diz assim, quer pôr aí para eu ler, para não ficar procurando aqui, Rafael, para eu ganhar tempo? Olha o que ele vai falando. Eu não vou falar tudo para a gente ganhar tempo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Mas, dentro dessa parábola, ele vai dizendo que houve um perdão. Então, quando ele presta conta e perdoa a sua dívida, automaticamente, diante de Deus, ele também será perdoado o que ele fizer de errado. Sim ou não? Porque ele perdoou aqui no plano. E ele vai dizendo, Pedro, dentro dessa passagem, ele questiona, mas quantas vezes a gente tem que perdoar? 1, 2, 3, 7. Ele disse 7 vezes 7. Não é isso? Ou 70 vezes 7? 70 vezes 7, irmãos. Todo mundo sabe disso. 490, 7 vezes 7, 49. Põe um zerinho aí. 490 vezes. Só na vida? Não. Se for o caso, diariamente. Talvez a sua reserva de perdão já acabou.
Começa a pedir para o Senhor. Porque se você tem dificuldade de perdoar, Ele vai permitir que pessoas te magoem já para você ter que tratar essa parte. Porque às vezes a gente fica orando assim, Senhor, eu quero fé. Aí você acha que de manhã você vai acordar assim com 1 quilo de fé na beira da sua cama para você comer? Não. Ele vai permitir que você passe por situações para você exercitar a sua fé. Ô Senhor, me dê mais paciência. Você acha que Ele vai mandar 1 quilo de paciência para você no café da manhã? Não. Ele vai permitir que pessoas comecem a pisar no teu calo para que você exerça a paciência. Com Deus é assim, é aprendizado. Mas olha, Ele vai falando que se nós não perdoarmos na oração do Pai Nosso, mas se vocês não perdoarem os homens, o Pai de vocês, Deus, não perdoará os males que vocês tiverem feito. Isso quer dizer que a gente pratica pecados, ou a gente também fere. Sim ou não, irmãos? Tem muitas pessoas que pensam assim, ó, eu fui frustrada, eu fui decepcionada, eu fui magoada, eu não quero mais conversa com Rafael porque Rafael me decepcionou. Aí a pessoa só está vendo essa visão. Rafael me decepcionou. Mas será que eu já não decepcionei a Janice? Será que eu não já decepcionei a Luciana? Será que eu nunca decepcionei alguém que eu precisei que esse alguém usasse de misericórdia comigo? Você está entendendo, igreja? A gente só olha para nós. Porque fulano me feriu, porque fulano me machucou. Mas e nós? Então Jesus, na oração do Pai Nosso, no Mateus 6, do 14... 15 por diante, ele diz assim, vocês precisam perdoar, porque se vocês não perdoar entre vocês, a coisa vai ficar feia, vai passar para lá, para a parte superior. Lá, Deus não perdoará o que vocês fizeram. Isso quer dizer que a gente faz, sim ou não? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Devemos perdoar uns aos outros. Pois aquele que não perdoa o seu irmão, como eu falei, ele está em condenação diante de Deus. Perdão é um ato de compaixão. Dá ao outro o direito de reconciliação. Alguém me feriu, às vezes, por uma situação infeliz. Se eu nunca der para ela ou para ele a oportunidade de se reconciliar comigo, ele nunca vai ter essa oportunidade de saber que ele foi perdoado. Perdoo, mas não quero conversa. Não. Relacionamento restaurado. Claro que se a pessoa não tem nenhum vínculo com você, e ela é uma pessoa que ela te faz hoje, amanhã você perdoa, ela faz de novo, você é muito inteligente para manter uma certa distância de não permitir estar se ferindo. Mas o perdão é exatamente isso, a reconciliação. Amém, queridos? Quer um exemplo para refrescar a tua memória? Nós fomos ou não fomos reconciliados em Cristo? Fomos. A salvação, ela foi, digamos assim, dada através do sacrifício de Jesus e do reconhecimento de que eu sou pecador, eu confesso e estou salva. Mas Ele nos reconciliou. Nós havíamos pecado, entristecido, ferido Ele, magoado, e nós estávamos isolados, afastados. Mas quando Ele nos perdoou, a primeira coisa que Ele fez depois do perdão foi prega comigo. Depois do perdão, o que é que vem? Reconciliação. É assim. É igual no casamento. A mulher está chateada com o marido está chateado com a mulher. Aí eles se perdoam, eles se reconciliam. Porque sem reconciliação é impossível haver uma convivência, sim ou não? Perdoar é um ato de compaixão, que é dar ao outro o direito de reconciliação. Perdoar também é um ato de amor. Eu não busco apenas o meu próprio interesse. Digamos que alguém aqui me machucou, é só uma alusão, porque graças a Deus não. Alguém aqui me machucou, então eu vou cortar a relação? Não. Eu vou liberar perdão e na medida do possível, eu vou tentar restaurar aquela convivência. Claro, que ainda ferida, as feridas ainda recentes, você fica com muito cuidado de não ser de novo machucada, até que o Senhor venha e sare.
E aí você esquece por enquanto. Só lembra se alguém tocar no assunto, sim ou não? Então, perdoar é um ato de compaixão e um ato de amor. E além de Jesus ter nos perdoado, perdão que era imperdoável, nós estávamos todos determinados à morte eterna, ao inferno, a viver distante de Deus, não porque foi o Senhor que escolheu, mas foi o homem que escolheu se distanciar. Aí Jesus vem, perdoa os nossos pecados, nos reconcilia e nos dá exemplo disso. Quer 2 exemplos que eu marquei aqui? O filho pródigo. A Bíblia diz que ele, por livre e espontânea vontade. Irmãos, eu estava com o pastor Manassés estudando, como eu falei, e a gente ficou estudando mais profundo sobre esse tal do livre-arbítrio. E eu achei muito interessante aquela mensagem daquele professor, falando lá dentro da teologia, e realmente é verdade. A gente fala assim, livre-arbítrio, é escolha. Mas sabe o que é mais? Vontade. Forte isso, né? Deus não tirou de nós a vontade de pecar. Profundo, né? Você é livre. Se você quiser pecar, eu tive vontade de, um exemplo, de fazer isso, eu fiz. A gente fala isso, né? Eu tive vontade de comer um camarão, eu vou lá e como, né? Eu tive vontade. Não. Você já percebeu que a gente é cheio de vontade? Então o livre-arbítrio é a vontade, a volição. E Deus não tirou. Tanto é que Adão comeu porque sentiu vontade. Vamos olhar por esse ângulo? Livre-arbítrio fica uma coisa assim meio escuta, né? Vamos falar na nossa linguagem? Vontade. Diga, Deus, eu quero que o Senhor controle as minhas vontades. É um perigo. Tudo que a gente faz é por causa da vontade. Eu estou com vontade de comer ou de tomar um açaí. O médico disse, não pode. Mas você diz, é só um, eu estou com vontade mesmo. Você vai lá e quebra a cara, porque depois está com problema. Eu estou com vontade de comer uma picanha ou um cupim e tal. E quem manda na minha vida sou eu. E eu estou com vontade. Lá vai a vontade. Lá vai a vontade. Deus não tirou a vontade. A Bíblia diz que Eva olha para a fruta ou por fruto e viu que era bom para os olhos. Ela sentiu o quê, Rafael? Vontade. Ela sentiu vontade, comeu. Deus tinha dito para ela comer, igreja? Não, mas ela não resistiu à vontade. Toma cuidado com a vontade, porque a vontade... Eu conheço pessoas que se rebenta toda, fica doente, a pressão vai lá para cima, acontece um monte de coisa, depois vai até parar no hospital, mas eu tive vontade, eu vou fazer. Eu quero, eu estava de querer, essa vontade precisa estar na cruz. Crucifica em nome de Jesus. Vontade é um caso sério. O filho pródigo teve vontade, Patrícia. Quero ser livre. Quero mais que papai mande em mim. Não quero mais que papai fique me controlando. Eu saio, tenho que falar para ele para onde eu vou. A mãe fica pegando no meu pé. Eu quero ser livre. Eu estou com vontade de ser livre. Eu quero ser livre, vou embora. Só que ele se arrebenta. Quebra a cara. E aí ele volta. Ainda bem que ele teve vontade de ir, teve vontade para voltar, né? Ele volta. E quando ele volta, ele é perdoado ou não? É perdoado. E depois do perdão, ele é reconciliado ou não? Reconciliou com a família. A Bíblia diz, Jesus conta essa parábola linda. Ele foi tão perdoado e reconciliado que fizeram festa para ele. A reconciliação é importante dentro do perdão. Perdoam, quero nem ver. Não é perdão, não é perdão. Você tem todo o direito de não se tornar íntimo. Porque aí, dependendo do grau, você pode de novo sofrer, né? Um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Mas reconciliação é, se a pessoa precisar de você, você vai estender a mão para ela e vai ajudar. A Bíblia diz que Jesus perdoou Pedro.
Jesus reconciliou Pedro e igreja. Reconciliou. A Bíblia diz que Pedro estava se sentindo pior. Imagine um camarada que tem um temperamento parecido com o meu. Esses dias eu conversava com uma pessoa. Irmãs, eu tenho um pavor a errar. Quando eu erro, mas eu sou humana, eu erro, tá bom? Mas eu já trabalhei muito isso, eu não me permiti errar. Quando eu errava, eu ficava muito revoltada comigo. Porque eu mesmo me punia, né? Porque eu errei. Mas meu Deus, por que eu errei? Mas por que eu fiz? Mas não era para fazer. E por que eu ficava assim? Eu ficava dias. O Senhor me ajudou, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente perdoa os outros e às vezes não perdoa nós mesmos. E o Senhor foi trabalhando isso. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente é humano e a gente falha. Agora, isso não pode ser também, digamos assim, uma malinha para você carregar. É igual a história do TDAH. Todo mundo agora diz, é o TDAH. É o TDAH, porque está descobrindo-se muito que os adultos estão tendo autismo e TDAH. Então, alguns chegam para mim e dizem assim, eu esqueci, eu não fiz, eu sou bagunceira mesmo, eu sou desorganizada mesmo, eu sou procrastinadora mesmo, mas é o TDAH. Aí eu falo, o diagnóstico você tem, agora a gente vai precisar tratar o seu comportamento, porque hábito se muda, sim ou não? Hábito se muda. Então, Pedro, ele estava se sentindo pior, porque ele disse com a boca dele que ele ia até o fim com Jesus, foi ou não foi? Imagina. E ele estava tão certo disso que ele tira a espadinha dele lá e corta a orelha de Malcom. Ele estava disposto ou não estava? Mas Deus permitiu isso através de Jesus para Pedro sentir que nós não temos controle de nada. Temos? Pedro estava determinado a defender Jesus. Estava. Mas Jesus tinha dito para ele assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E foi ou não foi assim? Agora Jesus estava restaurando Pedro. Todo mundo sabe dessa história. Você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro teve que responder 3 vezes para anular aquela outra palavra que ele tinha cometido. Mas quando Jesus perdoa Pedro, restaura Pedro, Jesus reconciliou a Pedro. Amém? Tanto é que quando ele ressuscita, ele faz questão de dizer, vai, diz aos discípulos e a Pedro. Ele só usou o nome de Pedro, para que Pedro sentisse que tinha sido perdoado e reconciliado. Perdoar, queridos, de fato, não é esquecer. Perdoar os outros e perdoar a si mesmo. Coloque isso no seu coração. Tudo que nós cremos, entendemos, nos controla. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, você está preso a esse alguém pelo mal que ele fez com você. Sim ou não? Você está sendo controlado por esse ódio, por essa mágoa. E tudo que nos controla nos adoece, quando não é bom. Nós precisamos deixar, como José, que o que fizeram a ele ficou lá no passado. José disse para os seus irmãos, não vou condenar, não vou culpar. O que vocês fizeram, eu entendo que Deus permitiu. Aí a gente vai para encerrar, Romanos 8:28, que eu amo essa palavra. Porque na nossa versão, né? Que a gente está comprando aí a Bíblia do original, tem umas versões bem diferentes, a gente também vai trazer isso para vocês. Mas na nossa versão aqui, diz porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquele que o ama. Então José entendeu que tudo aquilo que fizeram estava contribuindo para o bem dele mesmo. Porque ele não levou em conta o que os irmãos haviam feito. Perdoar os outros, querido, significa libertar-se da ofensa que te fizeram. Se você não perdoar, você está preso a seu ofensor. Perdoar os outros, pastor, é até fácil, mas perdoar a mim mesma eu não perdoo.
Mas nós precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Eu até entendo que é mais difícil você perdoar a você do que os outros. Sério? Sabe por quê? Porque você perdoa o outro, digamos que Paulinho me ofendeu, alguma coisa assim, perdoa Paulinho vai para lá, eu vou para cá, a gente quase não se vê. Agora imagine você perdoar você mesmo, que você se vê toda hora, todo instante. Tem como você não se ver? Tem? Alguém me ensina aí. Você está com você 24 horas, minha irmã. Então você fez uma coisa que você não devia fazer, e você fala, mas por que fiz? Mas por quê? Mas meu Deus, o quê? O tempo todo você fica, mas por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito. Mas por quê? Mas você precisa se perdoar. Liberar perdão para você mesmo. Liberte-se, siga em frente. E eu quero encerrar orando com você. Essa oração, eu gostaria que você fizesse uma oração de confissão. Curve a sua cabeça e faça a sua oração. Eu vou fazer a minha. O problema é que a minha vai ser alta aqui, né? E as de vocês tudo escondidinho, eu não vou ouvir a de vocês. Põe o microfone ligado aí, pastor, para eu ouvir, eles estão orando tudo. Quero ouvir o que eles vão pedir de perdão aí. Peça perdão ao Senhor, confesse. Se você falhou com teu marido, se você falhou com tua esposa, se você falhou como filho ou como pai, se você falhou com teu empregado, se você falhou com teu colega de trabalho, se você falhou com teu vizinho, é hora de você confessar e pedir perdão. E o Senhor vai te perdoar. Se você perdoar o teu irmão, lembra? Aquilo que você perdoar, o teu pai lá no céu perdoa. E não existe isso, eu só perdoo até aqui, eu só perdoo, não. Não limite, porque é 70 vezes 7. Pai, eu quero orar a oração do Pai Nosso primeiro, dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, eu quero pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que eu falhei, por todas as vezes que eu não criei, por todas as vezes que eu não confiei. Eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu não ajudei quem precisava ser ajudado, por todas as vezes que eu falhei. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu falei palavras que feriram os meus irmãos, por todas as vezes que eu pensei em falar palavras. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu não entendi a tua voz, que eu não entendi a tua ordem. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu falhei comigo mesma, quando eu não me entendi, quando eu não me compreendi, quando eu não me amei, quando eu não me ajudei. Eu quero pedir perdão ao Senhor nesta noite por todas as vezes que eu fracassei, por todas as vezes que eu retive o que era teu, por todas as vezes que o Senhor mandou que eu falasse, eu não falei. Eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir que o teu sangue, que nos purifica de todo o pecado, purifique a minha vida. Porque eu não quero estar com as minhas vestes manchadas diante do Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelas coisas que eu fiz consciente e pelas que eu fiz inconsciente. Eu quero te pedir perdão pelas minhas ações e pelas as minhas omissões. Eu também quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão quando eu falhei como mãe, quando eu falhei como filha. Eu quero te pedir perdão quando eu falhei como esposa, quando eu falhei como irmã, quando eu falhei como pastora, como líder, quando eu falhei como vizinha. Eu quero te pedir perdão por todas as minhas falhas. Eu quero dizer, Senhor, me ajude. Coloque em ordem todo o caos que se porventura ainda tem na minha vida. Traz ordem, traz limite para tudo aquilo que está fora. Traz equilíbrio. Ah, Senhor, se eu destruir alguns dos projetos que o Senhor tinha para a minha vida, e eu destruir pela minha impulsividade, pela minha irresponsabilidade, pela minha insensibilidade, eu peço perdão ao Senhor. Mas eu não peço só o perdão, eu peço pela tua fidelidade, misericórdia e bondade, reconstrua, por favor,
tudo que eu destruí com as minhas mãos, que o Senhor me ajude, reconstrua, para que eu possa viver a vida abundante. Eu peço perdão pelo tempo que eu desperdicei tanto tempo com coisas vãs, com coisas fúteis. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu me afastei dos teus átrios. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu não te honrei. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu te desobedeci, Senhor. Eu quero te pedir perdão. Eu peço perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor.